Beleza. Para hoje, gente, estava conversando com o Sandro, o que eu reservei para vocês. Eu acredito que fique mais curta a aula. A gente vai fazer a correção do exercício. Vou dar sequência comentando, né, fazendo comentário, não vou entrar em cálculo sobre o target cost, pelo menos para vocês terem ciência do que é esse modelo. Do meu ponto de vista, ele é bem atual, bem empregado hoje nas empresas. E a gente vai encerrar fazendo um comentário, né, sobre quais os pontos que vocês têm que esperar para a prova. Mas da prova, já adiantando, vocês não vão ter muita dificuldade em localizar o que vocês precisam para resolver a prova, porque o que a gente fez em exercícios e nas correções é essencialmente o que eu cobro em prova. Eu procuro não fugir do que a gente vê em prova, vê em sala de aula. Mesmo não sendo sala de aula, né, mas sendo nesse formato remoto. Então, vou começar fazendo a correção. Vocês tinham um exercício de custo padrão, né? Isso, professor. Que era esse exercício aqui, né? Então, uma indústria de faqueiro que faz faqueiros que utiliza alguns materiais, sendo prata e metal, mão de obra e custo direto, os principais itens. Então, vamos aumentar um pouquinho para ficar melhor para vocês, né? Então, a indústria de artesanato em prata S.A. fabrica, entre outros produtos, faqueiros de prata com 24 peças, pesando 1,5 kg cada conjunto. Então, o custo padrão total de um faqueiro desse tipo é composto, então, com as seguintes informações. Então, como padrão, a gente tem utilização de matéria-prima com um custo de R$3.000 o quilo. A segunda matéria-prima, o metal, a R$100 o quilo. Mão de obra direta, 550 cada faqueiro. E custos indiretos, R$770. 550? Hã? 550? Tá 500? Não, ato falho. Falta de café ainda. Depende muito do café de manhã. Sem café, muito café não funciona direito. Então, R$500 a mão de obra e os custos indiretos, 770. O faqueiro padrão consome 1,2 kg de prata e 300 gramas, ou 0,3 kg, de metal. Então, aqui a gente já consegue ter informação do custo padrão, seja a quantidade de material aplicado, está aqui embaixo, né? E o valor esperado por cada um desses materiais. Então, a gente espera pagar R$3.000 o quilo da prata e do metal secundário, R$100 o quilo. Em determinado mês, houve uma variação no custo total desse produto. Verificando o que estava ocorrendo, encontramos o seguinte: matéria-prima prata. Então, foi gasto R$3.200 para cada quilo de prata. Matéria-prima metal. Foi gasto R$180 para cada quilo. Mão de obra direta. Continua os R$500. E os custos indiretos, 790.
Então, a gente já sabe aqui os custos reais, o que realmente aconteceu. Além disso, verificaram que, em vez de consumir 80% da prata, que seria o consumo médio, estavam consumindo 82,5% do peso considerado normal. Mas o peso total estava realmente sendo de 1,5 kg. Essa informação aqui é importante. Por quê? A gente sabe que o peso total do produto acabado é 1,5 kg. Nesse período, o produto continuou tendo 1,5 kg, mas aumentou a prata. Então, por dedução, a gente consegue saber que o metal secundário diminuiu o seu consumo. Então, um agente consumiu mais, um agente consumiu menos. Então, calcule as variações de quantidade, de preço e a mista para a matéria-prima prata e a matéria-prima metal. Então, com essas informações, a gente pode abrir uma planilha de Excel. A gente não tem um padrão para resolver. E a gente primeiro começa fazendo a anotação de custo padrão. Então, vamos trabalhar aqui a prata. Custo padrão. Quanto que a gente consome em quantidade? O quanto a gente gostaria de consumir nesse processo ideal? 1,2 kg, né? E qual seria o custo considerado ideal? R$3.000 para cada quilo. Então, R$3.000. E a gente vai efetuar esse cálculo de variação comparando com o custo real. O valor está mais fácil, né? Os valores a gente consumiu a um custo de 3.200, mas aqui surgiu um problema. Ele não informou diretamente o consumo da prata, né? Ele só falou, no processo normal, esse 1,2 kg representa 80% do peso do produto. Só que a gente gastou 82,5. Então, como que a gente vai chegar nesse peso? Só multiplicar. 230. É exatamente isso, Sam. Como que você chegou? 1,5 vezes 87, 82. 82,5%, né? 1 quilo, 2,375. 1,2375. Então, a gente tem a quantidade padrão na quantidade real, o custo padrão e o custo real. Com essas informações, agora a gente só faz a aplicação das fórmulas, né? A primeira, variação de quantidade. Agora eu não lembro como que é a fórmula. Acho que é alguma coisa falando de diferença, né?
diferença de custo ou de quantidade aqui? Sempre peguem pelo próprio nome. Se falar quantidade, variação de quantidade, a gente vai usar a diferença de quantidade multiplicado pelo custo padrão. Asterisco. Então, a diferença de quantidade, como que a gente vai calcular? Custo real menos o custo padrão. Positivo em 0,03. 0,03 positivo indica que a gente consumiu a mais ou a menos? A mais, né? Isso é bom para a empresa? A gente tem um processo esperando um determinado material utilizado, de repente a gente utiliza mais. Isso vai fugir do padrão esperado de uma maneira negativa, né? A gente vai estar gastando a mais. E multiplicando então, vezes o 3.000, a gente vai conseguir verificar quanto seria esse custo a mais. Essa diferença de quantidade vezes o custo padrão, ele vai dar R$ 112,50 desfavorável. Valores monetários, essa variação, apesar de aparentar bem pouco, né, em termos de peso, ela vai representar um gasto maior de R$ 112,00 em relação ao que a gente esperava. Não é nada bom isso. A segunda variação de preço. Então, como a gente está falando de variação de preço, vai ser o quê? Diferença de preço multiplicado pela quantidade padrão. Então, a diferença de preço, a gente vai pegar o preço real menos o preço padrão, o custo real menos o custo padrão, positivo em R$ 200. Então, a gente está gastando mais do que deveria em relação ao próprio preço de compra. Tem que dar um puxão de orelha no pessoal que faz as compras da empresa. E a gente vai multiplicar esse valor vezes 1,2, que é a quantidade padrão. Então, 200 vezes 1,2. Então, se a gente pensar em preço, essa variação está sendo desfavorável em R$ 240. Ah, professor, não é 200? Não. É um pouquinho a mais, porque a gente consome um pouco a mais do que 1 quilo. Esse R$ 40 ali que está sendo a mais é referente aos 200 gramas que ultrapassa esse 1 quilo, né? Então, aqui, a gente está gastando a mais, favorável à empresa. Está sendo benéfico essa forma de compra, né? E para saber a real diferença
todo o processo produtivo, a gente faz a mista. Então, a terceira representação mista. E a gente vai usar as duas diferenças. Vai ser igual a diferença de quantidade vezes a diferença de preço. A gente já tem a diferença de quantidade, que a gente calculou aqui em cima, né? E a nossa diferença de preço, a gente calculou no segundo processo. Então, a variação mista, então, essa pequena quantidade que a gente gastou a mais, pagando os R$ 240 a mais, ou R$ 200 a mais por quilo, a gente vai traduzir, ou vai chegar numa variação de 7,50 desfavorável. Então, o nosso processo produtivo, cada faqueiro, quando a gente olha o consumo de prata, ele representa um gasto superior em 7,50 para cada produto. Então, essas variações aqui servem para indicar somente a variação, ou em quantidade ou em preço, mas a mais realista em termos de tomada de decisão é a mista, porque aqui é o valor efetivo que eu vou estar gastando ou a mais ou a menos em relação ao consumo daquela matéria-prima ou daquela mão de obra. Então, cada faqueiro que a gente produz, a gente está gastando R$ 7,50 a mais do que a gente esperava. Difícil? Mais ou menos. Errou. Mas agora, depois da correção, acho que não ficou tão difícil, né? Não, é eu que esqueço, às vezes, um processo ou outro, erro uma vírgula, errinho bobo, na verdade, de quem faz muito rápido, sabe? Ah, isso é comum, porque apesar de toda uma teoria por trás, passou as aulas explicando o cálculo, o porquê do cálculo, né? Aí o cálculo ele é muito, teoricamente, muito simples, né? E daí, Eu olhei lá a correção que você postou e segui ela. e daí fica mais tranquilo, né? A, a única coisa que não pode ter é a pressa, Stephanie. Aonde que a gente faz muita coisa com pressa que dá esses erros? Concurso, a gente faz uma beleza para o aluno errar. Às vezes a gente vê, poxa, essa questão é facinho, vou fazer meio rapidinho aqui. É um prato cheio para errar. Na verdade, para os examinadores, é o que eles mais gostam de fazer pegadinha para o aluno errar. Eu não sei se alguém de vocês pretende concurso, mas com certeza algum concurso vocês vão tentar na vida. Né? Todo brasileiro que é brasileiro mesmo tenta um concurso, nem que seja uma vez na vida. E o nosso segundo custo? Pode falar, Zé. Eu ia falar, nem que seja para falar só que fez. Mas é natural, eu acho que até incentivo de pai e mãe, eles tem que ter um concurso. Porque geralmente pai e mãe quer que a gente fique estabilizado na vida, tenha um sossego, então nada melhor que um concurso para ter estabilidade, né? Por enquanto, porque o Brasil a gente nunca sabe nada vai acontecer. Então vamos para o segundo material, o metal. Estamos falando no metal secundário.
A gente tem de custo padrão. A gente consome ele a R$ 100 por quilo, ou pretende consumir a um custo de R$ 100. E a quantidade normal utilizada nesse processo é de 0,3 quilos. 0,3. Mas, durante o processo produtivo, a gente percebeu, então, que o preço foi de R$ 180. E o consumo? O que eu vou achar? Porque também não traz aqui, né? E é o pior, ele nem falou qual que é o consumo aqui. E agora? Vou precisar dessa informação aqui, né? Sabendo que no faqueiro normal, para chegar a 1,5 kg, eu vou somar 1,2 kg de prata mais 300 gramas de metal, então ele representa 20% do peso. E o produto que a gente está fabricando no momento está chegando no mesmo 1,5 kg, mas gastando mais prata, então eu posso chegar a 1,5, que é 1,5 kg, menos o peso que eu utilizei em prata. Então, consumi 262 gramas de prata. Professor, eu não fiz assim, eu multipliquei 1,5 vezes a diferença aqui, em vez de 20%, foi 17,5%. Também pode chegar no mesmo resultado. 17,5%, a gente chega no mesmo resultado. Então, a lógica aqui seria um processinho de raciocínio lógico, né? É sabendo que o produto continua com 1,5 kg, mas sabendo que a gente consumiu mais prata, então o consumo desse outro metal diminuiu. Que diminuiu na proporção da diferença do consumo maior da prata. Então, aqui, com o custo e quantidade real, a gente pode aplicar as variações, né? A primeira variação, quantidade. Diferença de quantidade. Quantidade real menos quantidade padrão. Opa! Menos. O que significa esse menos? Esse consumo menor é bom ou é ruim para a empresa? Era para ser negativo esse número? Aqui eu indico sempre para fazer o cálculo como custo real menos o padrão. Aí fica um processo até meio automático. Se a gente vê que o resultado sai positivo, a gente consegue identificar que a gente gastou mais do que deveria. Se a gente tiver um resultado negativo, é porque a gente gastou menos. Se eu tiver subtraído custo padrão e custo real nessa sequência, fiz errado? Não necessariamente. Eu não entendi, professor. Vai depender da sua análise. Vai depender do que você indicar aqui, ó, se vai ser favorável ou desfavorável. Se você teve a percepção que você gastou menos material do que deveria, você vai falar que é favorável, né? Então, tem que fazer essa percepção. Dá para fazer, inverter a ordem sem problema nenhum. A única situação é que a gente tem que fazer essa análise, se é favorável ou se é desfavorável. Achei que era tudo desfavorável, então... Não Não, achei aqui
ele vai ser favorável por bem pouquinho, né? 37 gramas de metal que a gente gastou a menos. Bem pouquinha coisa. Então, esse valor vai representar o quê? Vezes 100. O consumo só de 3,75 em relação ao custo do produto. Pouco, né? Mas é favorável. A gente consome menos, gasta menos, é um processo favorável. Agora a gente acaba fazendo uma comparação com o preço. Será que esse 30 gramas gastando menos, ele acaba sendo mais vantajoso em relação ao preço? Vamos calcular. A diferença de preço. 180 menos 100. Positivo. A gente já dá para entender que está gastando mais do que deveria. Desfavorável. Tudo isso vezes R$100. R$100 não. 0,3. É uma quantidade padrão. Então, 80 vezes 0,3. A gente está gastando a mais nesse processo de compra, então a gente está pagando a mais em cada 300 gramas de prata e R$24. Desfavorável. Aí o terceiro, que é a variação mista, vai ser a diferença de quantidade, então vai ser o menos 0,03 vezes o 24. A gente vai chegar em qual valor? Aí esse é o cara que a gente não pode falar se o sinal aqui é positivo ou negativo, se é favorável ou desfavorável. Aqui eu vou precisar analisar os resultados. Quem teve uma maior variação? A quantidade ou o preço? Aqui foi só R$3. 4, arredondando. E o preço, a variação foi desfavorável em R$24. O que isso significa? Por mais que a gente gaste menos material, o custo que a gente está pagando a mais, ele torna o processo desfavorável. Então, aqui, esse 90 centavos é desfavorável. A gente consumiu mais do que deveria. Oi, professor. Oi. Espera aí. Na variação mista eu fiz 80, que é a variação de preço, vezes 0,0375, que é a variação de quantidade. Eu peguei errado aqui. Pronto. Peguei na célula de baixo. 80 mesmo, tá certo vocês, né? Dá R$3 desfavorável. Mas por quê? Aqui a proporção, aqui a gente analisa pelo 24, é muito superior à variação da quantidade. Então, por mais que eu esteja gastando menos material, como eu estou comprando por um valor muito superior ao que eu esperava, né? Está praticamente o dobro, se a gente analisar aqui, né? Essa variação se torna, mesmo assim, desfavorável. Mesmo que eu economize nessa quantidade, como o preço está muito alto, ele se torna desfavorável. Ah, não, se fosse aqui, esse valor fosse maior que a variação de preço. Aí a gente pode falar
que a variação mista é favorável, porque a gente gastou menos material em uma proporção superior ao que a gente gastou em relação ao preço pago. E matou o exercício. Então, todo o processo de fabricação para essa empresa está desfavorável. E está se tornando todo o processo desfavorável, principalmente por causa do custo do metal, que teoricamente a gente está gastando menos quantidade de metal, só que está pagando muito caro. Complexo isso, né? Ficar analisando item a item. Geralmente, nas empresas, quando eles fazem esse trabalho, tem uma pessoa que faz esse acompanhamento durante o processo tanto de fabricação quanto de prestação de serviço. Dúvidas? Perguntas? Professora? Não. Eu que fiz com muita pressa mesmo, por isso que eu errei. Vocês podem ver ali, uma célulazinha que a gente pega errado já dá errado, né? Eu mesmo peguei, em vez de pegar o 80, eu peguei o 24, já dá um cálculo errado. Tem que ter muita atenção nesses detalhezinhos aqui, para não cair no erro da pressa mesmo. Então, na prova, gente, façam com calma. Lembrando que vocês têm uma semana para fazer essa prova. Vai ter algum exercício assim na prova? De calcular a diferença de quantidade, de preço e diferença mista? Só que como questão objetiva. Objetivo? Ok. Vai ter a resposta para vocês marcarem o X. Então, teoricamente, fica mais fácil ainda, né? Porque daí, se vocês errarem qualquer processinho aqui, não vai bater a resposta. Você falou que daí só vai ter uma questão ali de escrever, né? Isso. Que é o quê? Ponto de equilíbrio. Porque como o ponto de equilíbrio é uma das questões mais utilizadas nas empresas, né? Uma das ferramentas mais comuns da gente ver na prática, eu gosto de cobrar ela como uma questão discursiva. E para encerrar o nosso semestre, vou falar de maneira mais sucinta. Você aqui. Nessa figura, target cost, um processo que não é comumente falado, principalmente nas graduações, né, isso é mais assunto de especialização, mas eu gosto de trazer uma noção, por causa da aplicabilidade nos dias de hoje. Como a gente vive num mercado muito global, a gente tem facilidade tanto de trazer produtos para inserção em um mercado, quanto levar um produto para inserção em outros mercados, a gente começou a ter uma mudança no comportamento de preço. E com essa visão de comportamento de preço, a gente viu o surgimento do target cost. Então, o principal idealizador prático foi uma grande empresa que muitos de vocês devem conhecer, se não forem adeptos dos produtos deles. Então, a gente começa fazendo uma pergunta. Por que eu, como consumidor, devo comprar um produto ou um serviço da empresa de vocês? Se um dos concorrentes também vende o mesmo produto ou um produto parecido ao mesmo preço. Tá um bom exemplo aqui, né? 2 grandes concorrentes em termos de tecnologia para smartphone.
Por que eu faço escolha de um em detrimento ao outro? O que me leva a fazer essa escolha? Processo delicado, né? A gente pensando como empresa, o que leva o meu consumidor a me escolher e não escolher o meu concorrente? Vários fatores diferentes. Vários fatores, como, por exemplo, Preço, qualidade, afinidade com a marca. tem também a questão da afinidade com a marca. Mas preço, qualidade, são dois fatores muito importantes nesse pensamento. E o pior, e se ainda o concorrente estiver vendendo o mesmo produto ou serviço, ou semelhante, né? Mais barato ainda. O que ele vai me escolher? O que eu tenho que fazer para ele me escolher? Surge, então, esse pensamento do target cost. Então, o que a empresa realmente agrega de valor ao produto ou ao serviço que o consumidor decida por sua empresa e não pelo concorrente. O que eu agrego de valor quando eu estou oferecendo o meu produto para que eu seja o escolhido? Então, o valor agregado não está relacionado somente a valor monetário, ou mesmo a característica física do produto. Então, ele envolve vários meios, como a Stephanie falou, para manter o cliente satisfeito, criar uma identificação com a marca e, assim, fazer com que ele volte sempre a consumir o meu produto. Vocês conhecem uma marca bem conhecida que faz sempre isso? E é justamente na linha de smartphone. Smartphone, eles também têm computador. O foco deles hoje é smartphone. Tem alguém que faz isso? Qual que é o smartphone que tem os aficionados por ele? É o iPhone, não é? É o iPhone. Aí, pô, ela usa essa metodologia, esse pensamento. Agregar valor ao produto para que o consumidor seja fiel a ela. E por que ela é tão boa nisso? Foi ela, não a idealizadora, mas a principal precursora na prática. Ela adotou de maneira muito forte a prática do target cost. Então, essa teoria foi desenvolvida lá nos Estados Unidos e a Apple se utilizou dela para se recuperar. Por quê? Lá na década de 80, ela passou por uma quase falência, né? Não sei se vocês sabem dessa história. Na década de 80, ela estava tão ruim, que o Steve Jobs chegou a ser mandado embora dela. O dono da marca foi mandado embora. Praticamente o fundador da Apple foi mandado embora. E o que eles fizeram? Que é o principal ponto do target costing. É ter todo o seu processo focado no cliente. Tudo que eu faço, eu tenho que pensar como atrair o meu cliente. Então, ela se utilizou de algumas técnicas para conseguir fidelizar esse cliente. Então, ela começou a fazer investigação. Qual produto que realmente atraía os consumidores? E não ficava só na característica técnica do produto. Mas o que eles queriam de design? O que eles buscavam de inovação nesses produtos? Sempre buscando, então, oferecer essas características limitado a um determinado valor
que eles teriam como meta para gasto. E com isso ela foi lançando cada vez mais produtos novos. A gente viu uma época do iPod, hoje nem usa mais, né? Esse daqui é o forte deles, né? O iPhone, a Apple TV, e sempre pensando no que os consumidores queriam. Eles seguiam rigorosamente esse desejo dos consumidores. Agora, como é que eles se tornaram tão bons em identificar esse desejo dos consumidores? Eles colocaram um processo na sua loja, na sua principal loja, para experimentação, né? Uma característica que nunca ninguém fazia. Então, lá na loja da Quinta Avenida, eles tinham, além da loja bonita, tá? Que é atrativa agora, não sei se vocês já viram essa loja. Uma foto, eu só vi por foto, para ver os estates. Ela é semelhante a um cubo de vidro. Uma loja bem... Deixa eu ver se eu pego uma foto dela. Ela é bem diferenciada. Dá para ter uma noção da entrada dela. A entrada é toda de vidro, se assemelha a um cubo. O interior dela é muito requintado. Nossa, bem bonita. Nem parece uma loja de... Não, né? Parece um lugar onde o pessoal vai para utilizar o material, não é? Uhum. Várias mesas, o pessoal... Parece até uma biblioteca nessa segunda aqui. Uhum. E o pessoal utilizando os materiais, e tudo isso tem um interesse para eles. Por que fica o material disponível para a galera usar? Para conhecer o sistema, conhecer o celular, aquela vontade de comprar daí. E vai além. Por quê? Eles mantêm programador dentro da loja. Claro, eles já estão especializados nesse contato, mas esses programadores estão lá para conversar com os clientes. Por que eles mantêm esses programadores? Porque justamente o programador, quem que desenvolve o produto? Esse tipo de produto é programador, né? Então, quem é a melhor pessoa para chegar no cliente e escutar o que o cliente gostaria? Então, eles colocaram um programador para fazer essa escuta. Então, quem produz é que está lá no contato com o cliente, entendendo o que ele demanda de necessidade. Então, deixa bem claro o foco que eles têm no atendimento dos desejos dos consumidores. Então, eles acabam, esse processo não terminou, né? Eles continuam adotando o target cost, fazendo, então, a escuta dos clientes, o lançamento dos clientes, e o resultado dessa escuta, dessa conversa, é o lançamento de produtos com característica tanto física, tecnológica e de design que o cliente quer. Aí faz o que com o cliente? Puxa, tudo que eu queria, ou pelo menos a maioria dos clientes queria, está sendo ofertado pela marca. O cliente vai querer voltar e comprar. Vocês podem perceber que isso se tornou uma realidade, né? Quem é consumidor da Apple, geralmente é aficionado pela Apple, não é? É sempre, saiu o smartphone 13, corre comprar o smartphone 13. Eu não, particularmente não gosto. Mas eles fizeram muito bem esse trabalho, a ponto de sair de uma quase falência para um processo onde eles se tornam referência mundial.
Então, a revolução nessa busca do valor agregado se estende por todo o ambiente de negócios. Então, a gente sai só da área que produz, que desenha o produto, que pensa no serviço a ser prestado e passa a ter todo um pessoal envolvido nessa produção. Toda empresa começa a ajudar a desenvolver os seus produtos de uma maneira que atenda o cliente e fidelize ele com a marca. Então, é como dar ao cliente produtos de qualidade que mantenham a sua fidelidade, mas, claro, que ajudem a empresa a ter lucros. Que, afinal, empresa nenhuma pensa em sobreviver só agradando o cliente. Precisa do lucro. E como que eu vou aliar tudo isso, professor? Aí vem as perguntas importantes. Quais são os custos relevantes nas decisões nessa formação do preço de venda? E saindo dessa pergunta um pouco mais antiga, que é a formação do preço de venda através do custo, a gente vai para o pensamento mais voltado para o target costing. Qual o custo-alvo que eu preciso ter para um produto para a organização formar o seu preço de venda? Então, aqui a gente começa a pensar um pouquinho ao contrário. Em vez de pensar no meu custo para fazer um preço de venda, eu vou começar de trás para frente. Eu vou entender quanto que o mercado gosta de pagar no produto para chegar em um custo máximo que eu posso utilizar na minha produção. E isso funciona bem nesse mercado globalizado. Por quê? Como a gente tem muitos concorrentes para qualquer produto que a gente pensar, né? A gente tem padrões aceitáveis de preço de venda. O consumidor ele aceita pagar um determinado valor. Se o meu preço começa a extrapolar esse valor, o que vai acontecer? O consumidor migra, ele troca de produto, por mais que ele seja fiel à marca. Vamos supor que a Coca-Cola comece a aumentar demais os seus preços. Será que o pessoal não vai chegar em um determinado momento que troca pela Pepsi? Mesmo não sendo uma coisa? Todo mundo sabe disso. Chega um momento que o produto se torna tão inviável para o consumidor que ele troca, mesmo sendo fiel à Coca-Cola. Então, pensando nessa ideologia do foco no cliente, no preço baseado no que o consumidor quer pagar, a gente tem o conceito do target cost. Também a gente chama aqui no Brasil de custo-alvo ou custo-meta. Pode ser encontrado por esses três nomes. Então, custeio-alvo é um processo de planejamento de resultado com base no gerenciamento de custos e preços que se fundamenta em preços de venda. Geralmente, a gente pensa nas metodologias de planejamento de resultado baseado no custo. O target costing foi e pensou no processo contrário. Ele vai lá na ponta e pensa no preço de venda, estabelecido pelo mercado e nas margens de lucro que a empresa espera obter. Então, ele é um instrumento de gerenciamento estratégico de custo para alcançar uma meta de lucro. Então, o lucro é pré-definido e especificada pelo planejamento de médio prazo. E a importância também do target costing hoje em dia está muito relacionada ao ciclo de vida dos produtos. Por que ciclo de vida, professor? Hoje a gente tem produto que dura muito tempo no mercado?
lançaram um determinado modelo de televisão. Será que esse modelo vai ficar muitos anos no mercado? Não, eles sempre vão relançando, né? A marca fica muitos anos no mercado. A marca fica. Mas o modelo em si do produto, não. Então, a target costing também se escora nessa figura. Como o mercado apresenta produtos com ciclo de vida cada vez menores, eu preciso estar sempre repensando no meu produto. Quem não repensa no produto, o que acontece? Não vai ficar para trás? Não vai perder mercado para os concorrentes? Então, o Target Costing ajuda nesse planejamento de produção. Já que o nosso foco é no cliente, entender as necessidades do cliente e os produtos exigem uma renovação muito mais ágil, a gente começa a ter uma renovação da linha de produção, uma renovação dos nossos modelos de produto de maneira mais constante, sempre atendendo às necessidades dos consumidores. Então, aumenta a necessidade de gerenciamento de custo nos estágios de planejamento e desenho dos produtos. É um pouquinho mais trabalhoso? É, mas isso assegura com que a empresa tenha uma vantagem competitiva no mercado. Então, os princípios do Target Costing são esses. O lucro é o que garante a sobrevivência da empresa. Então, nenhum processo vai existir na empresa sem pensar no lucro. A figura do custo do produto vai ser guiado sempre pelo preço de venda no mercado. Quanto o mercado aceita pagar por aquele tipo de produto? E o enfoque vai ser sempre o consumidor. E como a gente pensa no preço baseado no mercado, o custo acaba sendo definido antes do início da própria produção. A gente começa a produzir um determinado modelo de produto e a gente já sabe o custo antes de cada início de produção. E outro fator importante é que exige que toda empresa esteja envolvida nesse processo de custo-alvo. E quais são os objetivos do Target Costing? Então, é alcançar esse custo determinado como alvo, otimizar o custo total do produto. O que significa otimizar? É diminuir o custo? Não. Para o Target Costing, não. É tentar oferecer o máximo de valor ao cliente, aquela figura do agregar valor, mantendo o custo que a gente definiu como alvo. Aí que vem a grande jogada do custo-alvo. Então, ele traz essa mudança no processo de formação do preço de venda, aqueles processos antigos de marcação de preço com base no custo de produção deixa de existir e passa a ser valor de mercado. E busca manter ao mesmo tempo qualidade nos produtos, mesmo atendendo esses preços de mercado. Então, ele também busca o planejamento estratégico dos lucros, que é uma parte decisiva no custo-alvo, e tem uma integração muito forte com a área de marketing, com fatores de engenharia e de produção. Por que o pessoal do marketing tem que estar envolvido no Target Costing? Isso vocês têm que pensar. Por que será?
Quem que busca conhecer muito bem o público da empresa? Marketing. Então, quem que conhece as peculiaridades do público da empresa? Marketing. Saber qual o perfil dos clientes, como chamar a atenção dos clientes e, claro, que agrada os clientes. Então, o trabalho do marketing com a engenharia e a área de produção é muito forte, já que todo o foco desse processo é o cliente. Então, a participação do marketing é de maneira muito mais ativa em empresa que adota o target cost do que outras empresas. E quais as razões do target? Então, a criação de processos fabris mais eficientes, onde eu consiga diminuir o custo e utilizar essa margem para agregar valor. Consequência de redução de custos na automação industrial. Quanto mais automatizado a minha indústria, menor vai ser o meu custo de produção, mais valor agregado eu consigo gerar para o meu consumidor. Majorar a lucratividade da empresa, isso sempre vai estar no foco de qualquer processo, não só do target, né? E a produção com qualidade diferenciada, que é justamente o processo de fidelização do cliente à marca. Consequência desse foco no cliente, a tendência é sempre ter períodos de lançamento de produtos novos. Em geral, as empresas que adotam o target, elas têm essa característica. São criadores de tendências, inclusive para desenvolvimento de novas faixas de mercado. Vocês acham que a Apple cria tendência? Não sei dizer se ela é tendência, porque eu acho que ela já se consolidou tanto no mercado. Eu vejo gente brigando nos comentários de publicação por causa da marca. Por causa da marca. Mas ela cria tendência. Com algumas características que elas vão adotando no produto, É verdade. os concorrentes correm atrás e fazem parecido. Você falou agora, eu lembrei que eles vieram com aquele celular rosé, né? Do iPhone 6 pra frente. E daí todas as outras marcas lançaram o celular rosé também. Isso que é só uma cor. Imagine todos os outros processos que estão embutidos. Parte de câmera vira uma concorrência. Então, vai criando novas tendências e o pessoal vai buscando atrás. Tem o Xiaomi com as cores metálicas na traseira do celular. Que também virou uma criadora de tendência. Hoje, quem cria? Alguns produtos chineses, igual a Xiaomi, alguns produtos coreanos. Aí, o coreano virou uma beleza para isso também. A Samsung, na parte de smartphone, também é criadora de tendência, né? Entanto, hoje eles são os únicos que têm o smartphone dobrável, né? Acho que é Z Flip, alguma coisa assim. Não confio muito, sou meio velho para essas coisas. E aí, pô, a gente pensar nesse segmento, né? Mas a gente tem várias outras indústrias que têm empresas com essa mesma característica. Veículo, por exemplo, é outra. Tem indústrias que são desenvolvedoras de tendência. Esse mercado é tão agressivo na parte de veículos, mas isso é tão agressivo que muitas participam, por exemplo, só da Fórmula 1, não porque elas querem competir, é porque elas querem testar, desenvolver tecnologias para depois ir para o carro de rua, para oferecer para o consumidor.
É muito engraçado isso, né? Muito interessante isso. Então, uma das coisas que a gente tem meta, que custeio-alvo e custo-alvo não é sinônimo, tá? Custeio-alvo é um processo e o custo-alvo é um dos componentes do custeio-alvo. Então, quando a gente chamar por esses nomes, a gente costuma, às vezes, misturar, mas são processos diferentes. O importante para as indústrias é a adoção do custeio-alvo. O custeio-alvo vai levar à utilização de um custo-alvo. O custo-alvo é o valor que a gente tem que chegar em um produto. Então, o target cost, ou custo-alvo, é um montante de custos que deve ser eliminado ou aumentado. Olha que engraçado, né? Geralmente, quando a gente fala de custos, a gente fala em diminuir custos. A gente precisa diminuir custos. No custo-alvo, a gente pode falar em aumentar. A gente, vamos supor que esteja gastando 10. De repente, a gente pode falar em gastar 20. Diferente essa história, né? Ah, não, vou aumentar o custo do meu produto. Tem lógica. Então, para que o custo estimado de um produto ou serviço se ajuste ao permitido. Aqui que vai vir a técnica. Qual é o limite para eliminar ou para aumentar o custo? Tendo em vista o custo de uso e de propriedade para o consumidor. Então, o preço-alvo e as margens de lucro que a empresa espera nessa cadeia produtiva. Então, aqui a gente pode pensar nessa figura do custo-alvo. Custo-alvo a gente sempre vai definir como? A gente vai encontrar o preço que o consumidor espera pagar. Então, a gente vai chamar ele de preço de venda meta. Vai deduzir a margem de lucro que a empresa espera. Então, a empresa sempre vai identificar o lucro que ela quer nesse processo, para daí identificar ou calcular quanto que é o máximo que ela pode gastar na fabricação do produto. Então, eu tenho 100. Um produto que eu consiga vender a 100 no mercado. A administração que é R$15 de lucro. Então, eu estou lá na engenharia, participando com a equipe multidisciplinar, a gente já tem a noção que a gente pode gastar no máximo R$85. Não pode passar disso. E se ficar abaixo, a gente tem que tomar uma atitude também. Aí a gente vai olhar, aqui já é um processo durante a produção, quanto que a gente gasta para fabricar o produto. Então, a matéria-prima a gente gasta 80, material de embalagem 10, então o custo que a gente vai produzir é 90. Posso produzir? Está dentro do custo esperado? Se eu produzir a 90, eu não vou conseguir ter 15 de lucro, né? Vendendo a 100. Então, eu não posso. Vou ter que adotar uma ação. Essa diferença aqui a gente também costuma chamar de gap. Existindo gap positivo ou negativo, existem ações a serem tomadas. A gente já fala nelas. Quando a gente chega no processo onde o custo admitido, que é o custo meta, sendo igual ao custo de produção, a gente está no período ideal ou no processo ideal de produção. Está consumindo exatamente o valor que foi projetado, conseguindo oferecer o preço, ou conseguindo colocar o produto no mercado a um preço que ele espera e tendo o lucro que a empresa espera.
Então, se a gente pensar em como faz esse cálculo, é aqui, a gente encontra o preço-alvo, quanto que o mercado aceita, diminui a margem de lucro da empresa, a gente vai chegar em um resultado, né, que vai ser o custo que eu posso gastar. Quanto que eu posso gastar para produzir? E daí a gente vai fazer a diferença, né, encontrar essa variação. O custo máximo que eu posso gastar, menos quanto eu realmente gasto, vai indicar um gap, uma variação. E com base nessa variação, é que a gente vai definir se o produto vai sofrer alguma ação ou não. E quais são essas ações? Então, se a gente der uma diferença de 0, então não existe gap. O produto está perfeito para colocar em produção. Ou para continuar em produção, caso seja um produto que já esteja em linha. Segunda possibilidade, a gente tem um custo máximo admitível maior do que o custo que eu estou produzindo. Então, meu gap tem um resultado positivo. Gap maior do que 0, eu vou rever o projeto. Por quê? Ah, professor, eu estou gastando menos, por que eu vou rever o projeto? O foco não é o cliente? No target cost? Se eu tenho esse gap de 20, o que eu posso fazer com 20 reais? O que eu vou buscar fazer? Eu não vou estar sempre pesquisando o que o consumidor gostaria. Então, eu tenho 20 reais para poder aplicar nesse desejo do consumidor. Eu posso melhorar o meu produto. Então, quando a diferença for positiva, eu tenho espaço para melhoria, implantação de melhorias no meu produto. Ah, não, professor, o processo deu invertido, meu gap foi negativo, eu gastei mais do que o meu custo. Um gap menor do que 0. Eu vou ter que analisar a minha linha de produção para conseguir reduzir os custos de produção, visando sempre atingir esse cenário ideal do gap 0. As empresas buscam, na verdade, não é, apesar de ser aparentar o processo ideal chegando no gap 0, não. Elas buscam sempre esse cenário aqui. Para conseguir estar sempre melhorando o seu produto, sempre oferecendo novidade para o seu consumidor. Processo um pouco diferente do que o empresariado brasileiro está acostumado. Aqui é só um complemento falando da composição. Então, posso fazer o custeio-alvo, ou target cost, por qualquer método, porque o target cost não é um sistema de custo. Sistema de custos a gente viu custeio por absorção, custeio variável, e tem alguns outros métodos. Ele vai ser colocado em conjunto, então ele vai ser um complemento da tomada de decisão junto com o sistema de custeio normal das empresas. Geralmente, o mais utilizado aqui no Brasil é o custeio por absorção. Foi o tema lá do primeiro bimestre, né? Então, a gente faz todo esse cálculo aqui de quanto a gente vai gastar para produzir com base na absorção e faz a comparação com o custo máximo admissível. Então, ele acaba sendo um complemento em relação ao sistema adotado para a empresa. E o que eu falei para vocês, o target cost, ele só funciona com toda a empresa.
Então, o custeio-alvo deve ser um programa que integra toda a empresa, envolvendo todos os talentos, todas as pessoas nesse processo de implantação, desde a fase do desenho até a elaboração do produto e a relação com o consumidor. Para isso, é comum, dentro do Target Cost, a criação de uma equipe. Vamos chegar nessa equipe, que a gente chama de equipe só de engenharia de valor, ou mesmo equipe de engenharia de valor. E o método, então, não se limita somente a desenvolver novos produtos, ele também pode ser aplicado a produto que já existe. Na verdade, é o que muitos fazem, né? Se a gente vê essa sequência de iPhone, nada mais é pegar um produto que já existe, eu vejo a melhoria e transformo esse produto em um novo com melhorias. Então, mais comum a gente encontrar o desenvolvimento de produtos que já existem. E o custeio-alvo identifica, então, esse custeio desejado e a engenharia de valor que descobre o que torna esse produto mais eficiente, tanto na parte de produção quanto na parte de agregar valor ao consumidor. Por isso não pode ser, se fosse só engenharia de produção, eles iam pensar na fábrica, como deixar a fábrica mais eficiente. Então a gente deixa esse conceito só da linha de produção e passa a trazer uma equipe multidisciplinar. Mas o que é uma engenharia de valor? Então, a engenharia de valor é um esforço organizado, dirigido para analisar as funções de bens ou serviços, buscando atingir aquelas características ou funções necessárias para atender o cliente de uma maneira mais rentável para a empresa. Então, é um conjunto de procedimentos adotados no estágio de projeto do produto, destinado a projetar um produto ao menor custo possível, atendendo, aqui daí é um complemento importante, atendendo todos os desejos dos compradores. E quem que pode integrar essa equipe? Aqui é só alguns exemplos, pode ser mais áreas. O pessoal da engenharia, já que eles são os responsáveis ali pelo desenho do produto, pela viabilidade de colocar um projeto em prática. O pessoal do marketing, que, claro, é quem analisa o mercado, quem estuda o consumidor, quem verifica o comportamento do produto dentro desse mercado consumidor. Pessoal da área de compras, já que eles são importantes nessa relação de trazer o insumo a um preço aceitável, ou, se possível, no menor preço possível. A contabilidade, já que ela detém uma palavra forte, né? Mas ela faz a manutenção dos registros da empresa. Quem pode fornecer informação, o direcionamento dessas informações é a própria contabilidade. Pessoal da área de vendas, como chegar no consumidor da maneira mais eficaz. Então, a gente tem realmente uma equipe multidisciplinar para poder falar em engenharia de valor. Então, pensando nessa engenharia de valor, a gente ali atrás viu só essa parte do target, mas ela começa muito antes. Aonde? Quando a empresa começa a fazer a pesquisa de mercado, quando ela faz a análise do seu produto em relação aos concorrentes, então faz a análise competitiva em relação ao produto, faz a definição
de quem é o consumidor, quem é o produto que eu vou oferecer, quem são os consumidores que eu vou oferecer. E, verificando esses itens, ela vai partir para a identificação do desejo dos consumidores. O que eles querem? O que eles buscam no nosso produto? Para daí definir aquela margem que eu falei, verificar o preço do mercado, a margem de lucro, e daí definir o custo máximo admissível. Repararam que o processo mais importante destacado aqui está na captação do desejo dos consumidores? O foco do Target Cost é isso. Entender o que o consumidor quer para fazer todo o trabalho industrial em cima desse desejo. Perceberam a importância que vocês têm nesse processo? Professor? Oi? Então, basicamente, o Target Cost é a gente entender o que o consumidor quer e dessa ideia, dessas informações, diminuir o custo de produção dos componentes e assim por diante, certo? Sempre buscando o quê? Agregar novas tecnologias. Então, eu diminuo o custo para oferecer cada vez mais para o meu cliente. Mas com uma característica importante, preservando a margem de lucro. A margem de lucro é sagrado. Porque sem o lucro a empresa não vive, né? Então, essa é a essência do target. Só que tudo vai conseguir ser feito se eu conseguir entender o que o consumidor quer. Sem isso, esquece, não existe target cost. Aí, por isso que eu falo com a importância do pessoal do marketing, vocês nesse processo. Que quem tem um maior relacionamento com esse pessoal, ou é o pessoal de vendas, ou é o pessoal do marketing. Então, eu preciso conhecer muito bem essas duas áreas, eu preciso ter essas duas áreas funcionando muito bem na minha empresa para conseguir adotar o Target Cost. Então, só para a gente encerrar, o modelo de tomada de decisão, claro, vai variar de cada caso, cada tipo de empresa, cada segmento vai ser de maneira diferente, mas os parâmetros para a tomada de decisão vão ser os mesmos. Então, ele tem que ser baseado em decisões que sejam razoavelmente quantificadas e sempre com aproximação do real. Principalmente aqui, nesse preço de mercado, eu tenho que entender bem quanto que eu consigo oferecer um produto. Vai chegar a determinados patamares onde esse preço de mercado começa a não ser mais tanto a referência. Um exemplo disso é o próprio iPhone, né? O iPhone não tem um preço que ele possa se utilizar como base, porque ele é a base de tanta tendência que ele se tornou, de tanta fidelização que ele criou nos clientes. Mas empresas que concorrem com a Apple começam a utilizar. Ah, o iPhone custa tanto? Então, quanto que vai custar o meu smartphone mais top? Pensando, por exemplo, na Samsung. Eu vou oferecer o Samsung S, sei lá que já está, né? Então, ele começa a ser essa base. Então, preciso ter base de valores bem realistas. Porque subjetividade em coleta de dados é muito perigoso. E toda coleta de dados, a gente tem níveis de subjetividade. Tudo que a gente pergunta como opinião pode ter variações. E quanto mais próximo a gente tiver dessa coleta de dados, dessa coleta de informações com a realidade econômica,
melhor vai ser a minha tomada de decisão. Então, o Target Cost é um instrumento que permite às organizações combinar os fatores de qualidade e custo, mantendo, aqui é um dos princípios do Target, né, o lucro esperado pela empresa. Então, ela deixa de centrar exclusivamente em custos, mas passa a ser uma gestão de lucros controlando os custos no estágio de projeto, com foco no cliente. Então, para a implantação do Target Cost, faz necessário considerar os atributos do produto desejável pelo consumidor. E para conseguir ter o produto com essa característica, necessita o envolvimento de praticamente todas as áreas da empresa. Não tem como fugir. Não vai dar para a gente fazer exercício, né? Então, vai ficar mais nessa teoria para vocês terem a noção que existe esse processo. Ele é um processo que vem ganhando muito espaço na administração das empresas, justamente por buscar essa vantagem competitiva e mantendo o lucro. Então, não no futuro próximo, mas a gente vai cada vez encontrar mais empresas adotando esse processo. E vocês de marketing têm uma participação muito importante nesse tipo de projeto, já que vocês são os detentores do conhecimento sobre o cliente, né? De como funciona esse mercado. Tranquilo essa parte de target? Uhum. Sim, professor. A metodologia é interessante, né? E funciona. Vocês verem a Apple quase falida na década de 80, o que é a Apple hoje, né? Dá para ver que, pelo menos com eles, funcionou muito bem. E funciona com várias outras. Agora, falando sobre a prova, o que eu vou cobrar? Vai ser uma questão de objetiva, né? Objetiva não, discursiva. Essa vai ser especificamente de ponto de equilíbrio, tá? Então, aquelas 3 fórmulas de ponto de equilíbrio, semelhante aos exercícios que a gente fez, é o que a gente vai adotar. As demais, custo padrão, parte de teoria, do ponto de equilíbrio, da margem de contribuição, vão vir no formato de questão objetiva. Mas todas as questões são baseadas no material que a gente viu. Então, não façam com pressa, é o meu conselho. Façam de modo tranquilo. Surgiu a questão, dá uma procurada no material, vocês conseguem resolver de maneira muito tranquila a prova. Beleza? Beleza. Beleza, Então, professor. esse exercício do custo padrão, a planilha, eu vou colocar lá no AVA para vocês. Já vou também disponibilizar a gravação da aula. E aí, professor? Diga, Sandro. Daí, antes dessa aula, era desvio padrão, eu acho que a gente estava aprendendo. Daí, o que era que eu errava nos exercícios? Que você dizia que sempre tinha uma coisa que tinha que calcular primeiro. Margem de contribuição. Falou no ponto de equilíbrio, pode ser para os 3, tá? O ponto de equilíbrio contábil, econômico e financeiro. Para facilitar a vida de vocês, encontra a margem de contribuição unitária e depois só aplica na fórmula. Margem de contribuição. Beleza, então. Encontrou a margem de contribuição, metade do caminho vocês já andaram para o ponto de equilíbrio. Para qualquer um dos 3. E como hoje é a nossa última aula, né,
Desejo para vocês um bom final de ano. Liga a câmera aí, Sandro. Abrir uma câmera. Aluno não gosta de abrir câmera. Se despedir, professor Johnny. Mas eu não sei se vocês vão ter aula ano que vem, que já estão se formando, não? Como é que estão? Eu e o Sandro e a Giovana estamos nos formando já. Então, já vão seguir para uma especialização? Já estão pensando nisso? Já. É bom, né? Tudo já. Precisa. Infelizmente, hoje o mercado acaba pedindo essa parte de especialização. E é o que eu sempre falo para os meus alunos, não parem. Conhecimento nunca é demais. E para a gente conseguir ter uma boa colocação no mercado, primeiro, busquem fazer tudo com o máximo de carinho possível, o máximo de zelo possível, e busquem sempre estar aprendendo coisa nova. Para vocês se tornarem cada dia um profissional mais completo. E o sucesso daí é reflexo, né, desse empenho. É a mensagem que eu deixo para vocês. Beleza? Professor, obrigado por esse semestre. Você foi um ótimo professor. A gente aprendeu bastante. Apesar de eu sempre Eu sempre queria poder fazer mais, mas às vezes o tempo não permite, né? Já planeja tanta coisa na cabeça, vou passar isso, vou explicar aquilo, mas o tempo, ele é implacável com a gente, né? Ele passa. Também teve um pouco de prejuízo com o feriado, né? O feriado caindo terça-feira. Feriado no início da semana. Mas espero que eu tenha contribuído um pouquinho. Nem que seja um pedacinho de conhecimento, eu já fico feliz. Durante a prova, durante a semana de prova, vocês têm meu WhatsApp, né? Vocês podem ficar à vontade, mandar pergunta. Eu, na medida do que eu vejo o celular, eu sempre vou estar respondendo para vocês, tá bom? Ok. Professor, obrigada. Então tá, gente. Então, boa semana para vocês, façam as provas com calma e a gente se encontra em algum lugar de Curitiba, né? Porque Curitiba é tão pequenininho, se encontrar é fácil. Pequenininho entre aspas, né? Não, a gente pensa, não, Curitiba é grande, quando a gente vê, a gente já está fazendo um curso onde está o professor participando, às vezes o professor como aluno também. Tem tudo, a gente se encontra de maneira das mais diversas possíveis. Tá bom? Beleza. Então tá, gente. Então, uma boa semana para vocês e a gente se encontra por aí. Beleza. Até uma próxima, professor. Até. Uma boa semana e até a próxima. Igualmente.